Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Um bom domingo, um bom dia do Senhor, a nossa Páscoa semanal, que nos dá de novo a ocasião de afirmarmos a nossa fé no ressuscitado. É por Ele que nós vivemos, nos movemos e somos. É Ele, o Cristo, que é a força na nossa fraqueza, que é a luz das nossas trevas, que é a vida da nossa morte. E o tema da morte está presente hoje no Evangelho e por isso também ecoa, como sempre acontece nos domingos do tempo comum, na primeira leitura. Ora, do livro da sabedoria nós escutamos assim: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Deus é o Deus de misericórdia. O que é o centro do anúncio que faz Jesus do reino de Deus, e anunciando o reino de Deus é anunciar o próprio Deus, é que nós mudemos a imagem perversa que muitas vezes temos do nosso Deus. Pensar um Deus que nos faz sofrer, um Deus que cria a morte, que cria a doença, que cria a pandemia. Isso não é um Deus verdadeiro, isso é um ídolo, isso é um ídolo. Uma vez, eu acho que já contei para vocês, eu estava fazendo uma viagem de trem. Eu estava voltando de Roma para a minha casa em Campo Sampiero. Então, como estava de hábito, terminando uma reunião, então corri, entrei no trem, estava de hábito sentado lendo. E ali então um homem sentou-se. Ele não tinha aquele lugar perto de mim, mas ele viu vazio. E ele então, usou de palavras para me agredir. Mas desta busca de agressão, também no fundo tem um apelo para ajudar no caminho de fé. E ele disse assim para mim: eu não creio neste Deus de vocês que mata as pessoas, que produz a guerra, que tira a vida de inocentes, que faz crianças nascerem doentes, e um Deus que traz tantos sofrimentos para a humanidade. Aí eu falei para ele: somos dois, eu também não creio nesse Deus assim. O meu Deus não é este Deus que causa a morte e o sofrimento. Então é isso que está dizendo a primeira leitura de hoje. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos, mas criou todas as coisas para existirem, para a vida. É o Deus da vida. A glória de Deus é o homem vivo, o homem vivente, já dizia Santo Irineu. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. A imagem da sua natureza é imortal. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem. Ora, a experiência da morte, a morte física, não é uma coisa que é objetiva e determinante. Na verdade, poucas experiências na nossa vida são objetivas no sentido assim que colocada em nós, toda a humanidade tem a mesma sensação como causa e efeito. Mas mesmo a morte, ela é vivida de modo diferente a partir da perspectiva de fé que nós temos. Para uma pessoa que não tem fé, a morte é o fim, acabou-se tudo. E para uma pessoa que tem fé, a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida. Trabalhar-se na experiência de fé, no Deus que vence a morte, é determinante para que nós possamos enfrentar o drama da morte, quando nós perdemos uma pessoa querida ou nos prepararmos para a nossa própria morte. Ou seja, o desafio de quem crê e crê na ressurreição do Senhor é tirar da ressurreição o sentido para todos os momentos da nossa existência. E isso eu chamo a vossa atenção, meus caros, porque na reflexão que nós fazemos da palavra de Deus cotidianamente, nós somos chamados a tirar dessa palavra os frutos para a nossa vida. Não basta somente nós escutarmos a palavra
e saborearmos, gostarmos de ouvir o comentário da palavra de Deus, mas no momento que nós devemos aplicar essa palavra de Deus em nós esquecemos e vem a nossa humanidade com todo o seu ímpeto, fazendo com que tudo aquilo que nós escutemos não vale nada. Então, a fé e a palavra de Deus é determinante disso, deve transformar a nossa vida. Então hoje, essa expressão do livro da sabedoria nos abre a mente para que nós possamos entender aquilo que vai acontecer no Evangelho. No Evangelho de hoje, Jesus cura duas mulheres que em comum têm uma experiência clara de morte na jovem ou uma experiência que é a antessala da morte, é o símbolo da morte. De que estou falando? Então, Jesus atravessava de novo numa barca para a outra margem, com uma numerosa multidão que estava com ele. Então, um chefe da sinagoga chamado Jairo, quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela. Então pede para Jesus vir para tocar, para fazer alguma coisa. Então, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou e a multidão foi junto. Claro, a multidão não podia perder uma ocasião dessa tal espetáculo. A menina achava-se ali na sua casa, esperando então a chegada daquele que o pai foi buscar. Mas enquanto estão indo, no meio da multidão se encontrava uma mulher que tinha hemorragia, tinha 12 anos. Entendamos a importância deste milagre para a mentalidade do povo de Israel, e isso é uma ideia que podemos assimilar porque é um modo para entendermos diversas situações do Evangelho. O sangue é vida e a vida pertence somente a Deus. É por isso que quando eles sacrificavam um animal, eles nunca comiam o sangue. O sangue era tirado e só a carne era consumida. Então, o sangue, quando está dentro do corpo, ele é um sinal de bênção, é uma coisa pura. Mas quando o sangue sai fora do corpo, ele é uma coisa impura. E por isso uma pessoa que tem uma hemorragia, ela não podia estar em público, ela não podia entrar nos lugares sagrados. É dizer que essa mulher estava segregada da vida social há 12 anos. E o Evangelho vai dizer assim que ela tinha sofrido na mão de muitos médicos e gastou tudo o que tinha buscando uma cura. Claro que era importante para ela ser curada. E quanto mais ela se esforçava para ser curada, mais ela piorava. Então ela vem, escondida no meio da multidão. E o que ela faz? Toca na borda da roupa de Jesus. E sente uma grande força, ela sente que está curada, a hemorragia parou, ela sente no seu interior uma grande força que a transforma. E por outro lado, Jesus sente uma grande força que sai dele. E por isso ele procura: quem foi que me tocou? Os discípulos então vão dizer: com essa multidão toda aqui, como é que pode você fazer uma pergunta assim? E essa mulher, com medo, tremendo, vai se apresentar, cai aos seus pés e contou-lhe toda a verdade. Jesus vai dizer para ela: filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. Jesus confirma o seu gesto. Jesus então, quando está caminhando, vem a notícia: a tua filha morreu. Para Jairo, ele escuta e vai dizer: não tenhas medo, basta ter fé. Chega, leva consigo só 3 apóstolos, entra no quarto com o pai e a mãe. Ali vai dizer: a criança não morreu, começam a rir dele. Jesus toma a criança pela mão e diz: menina, levanta-te. A criança se levanta e começa a andar. E Jesus vai dizer para eles de não dizer para ninguém o acontecido
e vai dizer para dar comida para a criança. É interessante esse gesto de Jesus, também em outras ocasiões que determina de dar comida para aquele que foi alcançado pela graça de Deus. É o Senhor que vence a morte. Na primeira leitura é só promessa, no Evangelho de hoje é parte da realização, porque Jesus vence a morte nessas duas mulheres para sinalizar a ressurreição que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Um bom domingo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.